Olá, galerinha! Bem-vindo a mais um episódio, lembrei. Episódio do nosso podcast. Eu sou a Clara, tô aqui com o meu lindo esposo, Felipe. Hoje tá mudo. Antes de começar, né, o nosso episódio, a gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o like, comenta bastante. Que mais, amor? Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Acho que não, hein? Acho que é isso aí. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo. Vamos começar mais um bate-papo bem bacana. Eu acho que você podia apresentar essa galera aí. Não sei. Já estamos... Então, curtam bastante, aproveitem. Espero que vocês gostem. E vamos lá? Bora, ué. Então, bora. Você fala? Não, pode Não? falar. Você... Hoje estamos aqui com um casal de amigos bem bacana. Tem uma história bem legal. Esse bem não me convence. Não, é que a gente tava falando assim, mas vocês não tem script, nada. A gente tenta tirar da cabeça as palavras e às vezes foge. Mas é um casal que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás. Pude vivenciar um pouquinho da vivência deles, né? E... fazer um pouquinho parte da história, a gente pode dizer assim? Acho que, não sei, eles vão poder falar melhor depois. Se a minha presença fez valer alguma coisa ali. Mas parte da minha história com certeza fez, né? Até por algumas decisões, alguns aprendizados. E hoje a gente está tendo o privilégio de trazer eles aqui. Então, com vocês, o João e a Meires, dois grandes amigos aí que a vida nos deu e que com certeza vão trazer muito aí para esse bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, a gente fica muito honrado de estar aqui para poder partilhar um pouco com vocês. A gente que agradece. A gente brinca que a gente é só um casal comum, tentando viver, né, a vontade de Deus, mas... mas surpreende muita gente. O comum, às vezes, é o bastante, né? O comum também pode ser o extraordinário, vamos lá. Querem... Então, vamos lá, gente. Agora sim... A bola é de vocês. A bola é de vocês. Gente, a gente tem aproximadamente 45 minutos para vocês falarem o que sentirem no coração. Bom, então a gente quer conhecer um pouquinho de vocês. Quem é o João, quem é a Meires e quem é o casal João e Meires, né? Posso começar? Fiquem à vontade. Pode começar. Então, assim, Cara, eu pensei muito esses dias sobre o que eu ia falar. Pensamos. Enfim, começar então, cara, com a árvore genealógica um pouco, assim. Mas eu prometo que não vou... Um breve relato, como eu diria. Calma. Não, só pra contextualizar, assim, porque assim, nossa história acho que é marcada pelo improvável de Deus, assim, porque esse encontro é muito improvável. Então, assim, por isso que eu falei da árvore genealógica, vai fazer sentido. Lá na frente faz sentido. Então, assim, meu bisavô ali, meu avô por parte de pai, são italianos, da região do Sassano, uma cidade pequenininha lá da Itália. E meu avô nasceu em Chicago, né? Eles já tinham saído de lá e ido pra Chicago. Aí depois meu bisavô veio pra cá e tudo mais. E minha mãe, ela é portuguesa. Nascida lá, veio pra cá com 14 anos. Então, assim, já começa um pouco as improbabilidades daí. Porque minha mãe também é de um vilarejo assim, muito pequeno lá de Portugal. Então, assim, os dois foram se encontrar em São Paulo, né? Meu pai e minha mãe foram se encontrar em São Paulo, né? E aí depois eles vieram pra Ribeirão Preto. E quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Então, sou basicamente ribeirão pretano. Não nasci aqui, E aí, assim, eu encontrei ela em Brodowski, ela é de Alagoas, né? Do interior das Alagoas. Então, assim, você vê que, tipo, a vida foi levando... Trazendo, né? Todos os outros 500 mil multiversos, isso não aconteceu. Entendeu? Mas, então, assim... Nossa! Enfim, aí, então, meus pais vieram pra cá quando eu tinha 1 ano de idade. Meu pai tinha fazenda lá em Goiás e Ribeirão ficava no meio do caminho entre São Paulo e Goiás. Então o pessoal, tipo, acabava vindo mais por causa disso na época. E meu pai montou fábrica aqui, as coisas, e depois acabou não dando certo, mas a família ficou por aqui. Se apaixonaram.
Bom, quer contar um pouco sua... Claro, vou contar como eu cheguei aqui. Do nada, assim, Né? Como eu atravessei o Brasil, né? Exato, porque eu sou de Alagoas, eu tenho uma irmã que mora aqui. Fala o nome da sua cidade. Ibateguara, uma cidade muito pequena lá do interior de Alagoas. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar, porque quando eu falo assim, nossa, minha mãe é do interior do Maranhão, todo mundo. Eu falei, Barra do Corno. Eu não conheço. Falei, é interior do interior. Então, é uma cidade do interior lá de Alagoas. E eu vim pra cá numa programação que eu não queria vir. E eu fiquei indecisa. Falei, então eu vou. E eu vim com a minha mãe e com meu pai. E quando eu cheguei aqui, nós decidimos que eu iria ficar. Porque, no entanto, eu ia voltar com os meus pais. Era um passeio em família. E como a minha irmã mora aqui, aí eu decidi, já tinha fechado a faculdade lá. Eu queria trabalhar, queria estudar. O meu pai conversou muito comigo. Falou, por que você não fica? Você fica na casa da sua irmã, você vai arrumar um trabalho, você vai estudar, você se envolve com as coisas da igreja, que eu já era bem envolvida lá na minha cidade também. Aí eu falei, pai, se eu tenho uma bênção, então eu tenho tudo. Exato, né? Pronto, aí nisso eu fiquei em Ribeirão, morando com a minha irmã. E frequentava a paróquia dela. E frequentando a paróquia dela, teve um encontro chamado Projeto Sim, que iria acontecer. Sim, foi uma ideia do antigo bispo, né, o Dom Joviano, de juntar jovens e casais, fazer era uma ideia um pouco diferente, assim, de traçar meio que um cenário como que tava as paróquias, as coisas em Ribeirão, e tentar fazer um movimento para unir mais, para desenvolver mais questão de grupo de jovem, interação entre a juventude. Entre a juventude e também as pastorais através dos casais também. Então, assim, era um trabalho meio que em conjunto. Nessa época, era que paróquia que você frequentava? Você lembra? É a Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, fugiu o nome. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa. E eu tava Tenho a mínima ideia. É lá no Parque Ribeirão. E eu era recém-chegada na paróquia. E o padre, assim, na época, falou: vai lá, assim, você interage com as pessoas, você representa o grupo de jovem daqui. Então, eu já cheguei com muita coisa da paróquia. Chegou. Isso foi muito bom, né? Eu queria vir, nem ficar. E coisa já chegou com compromissos. Mas nisso eu já senti, Deus tem um propósito. Porque se tudo isso tá chegando, há um propósito maior aqui, entendeu? E foi nesse encontro do Projeto Sim que a gente se encontrou. Exatamente. Que a gente falou Projeto Sim, do Sim. Sim, no altar, né? Foi o sim. O projeto Sim acabou na construção da família. Acabou no Exato, acabou um sim lá no altar, entendeu? Sim, de vocês. O primeiro sim foi participar desse encontro, porque nessa época você era coordenador. Não, ainda não, então. Tá. Aí também tem essas coisas, porque eu ainda não era o coordenador. Na época, era a Fabiana e a Mari, que eram os coordenadores. Mas assim, o que tinha acontecido? O padre Marcos tinha saído da paróquia e veio o padre Samuel. E aí, ele ia começar na mesma hora que ia trocar a coordenação do grupo de jovens. Só que aí ele falou, então segura mais um ano, continua para eu conhecer a paróquia, para entender como é que é as coisas, né? Como é que já vai mudar de coordenador e, sabe, nem sei... Sem eu saber como funciona tudo. Então, aí elas ficaram mais um ano por esse pedido. Aí durante esse ano que foi o Projeto Sim. Então, foi tudo meio que assim, tipo, já me preparando para ser coordenador. Com já, um projeto que você tava assumindo aos poucos ali. Exatamente. E assim, e tudo isso também, assim, só faz... Acho que o EJC que nos acabou também sendo um elo que nos uniu, também faz um pouco de parte disso, porque apesar que, assim, minha mãe sempre foi católica, meu pai, assim, ele católico, mas não frequentava muito, não participava, assim, enfim, mais católico, mas... Sim. E aí minha mãe, ela assim, como ela era muito amiga do Padre Marcos, e aí ela fez o ECC, e aí quando foi começar o EJC, fiz o primeiro, né? Eu tô achando que ele tem dinossauro. Vai lá junto com o Monique, assim, ó. Então, a gente fez o mesmo, Tá bem? Eu, ela, o Gabriel, o Carcaça, não sei se você lembra o Carcaça. Enfim. O nome
Acho que eu lembro. Enfim, uma galera aí que fez, se eu não me engano o Raul fez também, o Ricieri também. Vixe, Então, galera aí, dinossaurão. Eu já acho o Felipe dinossauro, imagino. Não, então, e aí, assim, na época eu não era de frequentar muito, assim, eu fiz a catequese, tipo, tudo eu fiz com a idade mínima, vamos supor, precisa de 7 anos pra fazer a catequese, com 7 eu já tava fazendo, sabe? Então, eu acabei muito cedo, catequese, crisma, aí eu tava numa fase meio que, tipo, você tá na escola, né, toda aquela influência. Você tem essas influências. Mas quero. Você tem essas influências de fora, assim, da cultura e tudo mais, que você fala, tipo, que igreja, cara, que coisa careta, coisa chata, né? E aí, tipo, quando minha mãe falou, eu falei, mas não quero fazer isso aí não. Mas aí, calhou de ser um final de semana que não tinha nada a fazer isso, zero coisa. Tinha Tinha, Tá bom, mas vai, porque ela ficava, tipo, direto assim, você não vai fazer. Preenche a ficha, vamos fazer. A importância da mãe. Olha, isso é materno. Então, aí o EJC virou uma chave em mim, assim, de tipo, pô, existe uma outra coisa, tipo, existe uma outra vida, existe um outro, sabe, um outro estilo de vida, uma outra coisa que não é o comum, assim, né? Só que, assim, foi a sementinha, mas ao longo do caminho você, Tem digamos que assim... regar, né? O negócio vai esfriando, vai... Como é que fala, assim? Vai passando por altos e baixos, né? Isso. Sim. E agora me surgiu uma dúvida. Desse primeiro encontro, né, de vocês lá no Projeto Sim, já tinha uns olhares, tipo... Já, assim... Sim, com certeza. Não sei se vocês já viram a Kenny e o Bertal do lado do Anima, que eles falam, tipo, que ele fala, vou casar com você, né? Sim. O Thales Gomes foi lá e ele falou também que, tipo, quando eu conheci a esposa, no dia, falou, vou casar com você. Então, no dia que eu conheci ela, eu tive uma visualização que, tipo, de um convite de casamento. Assim. Olha! Então, eu já tive essa certeza, assim, eu vou casar com essa mulher. Então, Foi, sim. essa Dessa vida. Eu tive uma visualização de um convite de casamento com um M e um J. Falei, não. É só esperar agora. Então, mas assim, pra mim eu sempre tive essa certeza. Tanto que, tipo, a data ela é muito ruim com data, tá? No nosso casal, isso é o contrário. Eu que sou a pessoa da data e ela é muito ruim com data. Mas eu considero a data de início do namoro. Mas ele é o contador da casa, então ele tem que saber mais. Ele faz de número. Ele numera, ele data e número igual. Então, e aí, desde o primeiro dia, eu já conto que o primeiro dia de namoro já é o primeiro dia já, entendeu? Então, Não, e assim, aí ela tinha ela quis fazer caminho vocacional com a canção nova. Eu estava fazendo, então ela tinha essa, como é que fala assim? Ela ainda tinha essa dúvida. Eu não tinha sem dúvida. certeza. Gente, caminho vocacional. Eu, pra Ribeirão, eu já tinha dado entrada no meu caminho vocacional quando eu morava com a minha mãe. Aí só que porque quando você dá entrada no caminho vocacional, você espera um tempo, sei lá, na época esperava quase 1 ano, mais ou menos, para a comunidade poder entrar em contato com você. E a primeira entrada que eu dei foi lá em Gravatá, lá em Alagoas. Não é Alagoas, Gravatá, eu também não vou saber, não. Não é Alagoas. Bem, depois a gente pesquisa e deixa sei lá, Sergipe, algum lugar assim, olha só. E de lá eles entraram em contato comigo, mas eu tive que transferir para cá, para São José do Rio Preto, para poder ter o meu primeiro contato com uma pessoa que iria ser a minha orientadora, a minha mentora lá dentro da comunidade. Mas quando você deu entrada nesse processo, você queria entrar na comunidade pela vida religiosa ou pela comunidade? Pela missão. Mas eu tinha uma intenção de projeto de família já. Não, eu não tinha certeza da família. Eu tinha muitas dúvidas da minha vocação. Tá? Então eu ficava com essa dúvida. Falar, quer saber? Falta um discernimento aqui, preciso de uma orientação para isso. Não, então, mas aí também, só pra explicar vou explicar do lado dela, que ela não tá falando direito, né? Ela já tinha namorado um rapaz lá, e assim, só que lá no Nordeste é diferente do que aqui, assim. É uma cultura muito mais machista do que aqui, assim. Então, é normal os homens beberem, mesmo com o namorado, o cara, tipo, sair sozinho, sei lá, tem muitas coisas que ela não vivendo uma vida. Não que não tem aqui, mas digamos assim, lá ainda é um pouco mais do que aqui, digamos assim. Lá é descarado. Isso, tem aqui um grau, mas então ela não. Minha mãe conta umas histórias que eu ficava assim, não. Então ela não, como é que fala assim? Ela não via nesses homens de lá esse. Sim. Digamos assim, eu não tinha não é conteúdo
tudo pra casamento, né? Então, tem esse lado também. Eu não via lá os homens que eu conhecia, alguém que fosse compatível com os valores que eu queria, com a ideia de família que eu tinha. Até mesmo pela convivência cultural. Eu falava, cara, aqui eu não vou encontrar ninguém. Então, acho que disso daí também surgiu uma dúvida. Acho que eu não vou casar. Eu tô usando isso como uma desculpa. Então, foi daí que veio vários questionamentos também da minha vocação. Entendi. Por isso que eu dei entrada no caminho vocacional. Aí eu cheguei aqui, conheci o João, eu já tava com um Fazia caminho. poucos meses que ela tava aqui. Quantos meses fazia? Sei lá, uns 3, 4 meses, sei lá. 4 meses que eu tava aqui. Pouco. Mas ainda eu ia lá na Canção Nova pra começar. Eu ainda levava ela na rodoviária pra ela pegar o ônibus pra ir lá pra frente. Eu vou casar com essa mulher, mas eu vou levar ela pra ela entender que não é o caminho dela. Mas durante esse processo, a Amanda da Canção Nova, ela continua lá, tem uma família linda, na verdade. Ela foi juntamente comigo, me orientando, discernindo. E ela falando, olha, Meires, é a sua vocação, você já tá com um namorado. Porque eu ia falando, né? Todo mês a gente tinha que conversar, passar os relatórios como era nosso namoro, né? O namoro que nós vivemos na castidade. E daí eu ia falando com ela falou, você já tem aqui todo o discernimento da sua vida, né? E a gente chegou numa etapa que a gente queria noivar, precisamos noivar e tudo mais, pensando na família. Ela, olha, o seu discernimento tá tudo aqui, né? Você já se atraçou sua vida, você só não tá enxergando. Eu precisava enxergar isso que já estava traçado, entendeu? E legal. Mas é uma questão de insegurança isso minha. Eu tinha insegurança, na verdade. Mas pela uma visão, pela uma realidade que você tinha crescido, Sim, né? e não é que eu não o amava, eu gostava, mas eu ficava, ai, mas será? E não sei o quê, eu ficava nessa dúvida. Nessa indecisão. Então, o caminho vocacional me ajudou muito e a postura do João também, né? De conversar muito comigo, de estar aberto a aceitar esse momento que eu estava fazendo, o caminho vocacional. E da gente sempre ter um diálogo muito bom para as coisas de fé, para uma construção em família. Isso foi muito importante nesse discernimento de vocação. E você falou um ponto, né, que é interessante, que você falou que vocês viveram o relacionamento de vocês inteiro na castidade. Sim. E na época, lógico, a igreja prega isso pra gente, que é necessário, que é o correto. Mas não se é muito falado, né, no meio Sim. da juventude, assim. Hoje eu acho que tem até um pouco mais essa fala, essa imposição. Mas creio que era numa época em que quem não vivia no meio não sabia. Não era muito comum, mas assim, como é que fala assim, já participava, tipo, no próprio JC já foi falado, participava de grupo de oração, às vezes grupo de jovens. Então, já estava num contexto que, tipo, isso, embora você sabia que muita gente que estava ali não seguia, mas já era falado, né? E aí, assim, eu já tinha tido experiência de outro relacionamento anterior dela, né? E até, assim, quando ela chegou, eu ainda tava meio machucado, assim, meio, digamos assim, meio me recuperando. Foi até também… Como é que fala? A gente fala dos altos e baixos, né? Porque assim, aí eu fiz o EJC, aí depois eu comecei a namorar, eu me afastei, entrei pra faculdade, sabe? Aí me afastei um pouco. Mas aí quando eu terminei o namoro, meio que fiquei, tipo, meio sem amigos, meio perdido, sem saber pra onde ir. Vou voltar pra igreja, né? Tipo… Onde todo mundo vai querer, Deus. Aí, então, eu tava numa fase assim, que eu tava… Nossa, eu tava, tipo, eu participava da liturgia, da música, do grupo de jovens, sabe? Eu tava, né? Aí quando… se preencher de alguma forma, né? Então começa a aceitar tudo, né? Então. Exato. E aí, Pode fazer pó. Mas… meio que… Mesmo não podendo, eu dou um jeito. Cara, então assim, aí quando eu conheci ela, tipo, a gente já lá em Brodós, a gente já tinha dado uns beijinhos, assim, né? Então já, como é que fala assim? Já tinha marcado o território. Falei, não, peraí. Depois volta pra Ribeirão, se perde. Não, peraí. Aí eu descobri onde ela trabalhava, eu fui lá conversar com ela. Aí, porque ela trabalhava… Na época devia ser difícil, porque não tinha WhatsApp ainda. Não, então, era só… E ela compartilhava o celular com a irmã ainda. eu não tinha um telefone meu, era da minha irmã. Era um pouco mais difícil. Entendeu? Mas aí ela trabalhava no centro também, na época, aí eu ia lá falar com ela na hora do almoço. Aí, tipo, da primeira vez eu falei, ó, eu quero namorar com você, mas eu quero fazer uma proposta diferente, quero que seja um namoro santo, né? Ai, que aí legal. ela falou, é muito bom, eu quero também. Eu quero Isso é legal. É muito bom, eu falei outras palavras. Não, vai, fala então. Ela tem que colocar as palavras
Assim, ela, não. Eu também já por faz quê? 15 anos isso aí. Não tô lembrando de detalhe. Não, nessa questão da proposta do namoro santo, era uma coisa que eu já também queria. Porque eu já estava fazendo o caminho vocacional, eu já entendia bastante coisa da questão da castidade, a espera para o matrimônio, o casamento, e como isso fazia parte da minha vivência, da minha vida. Quando ele trouxe essa proposta, isso era até um medo que eu tinha. Como que eu vou ter um namorado que não queira viver isso? Eu me questionava muito sobre isso. Cara, a pessoa que chegar pra mim, ela já tem que vir com isso aqui pronto, porque eu não vou formar isso nela. Eu também já tinha isso na minha cabeça. O homem que vier, tipo, sei lá, se eu gostar de alguém e não tiver essa proposta, eu vou mandar ele embora, porque eu não vou querer formar isso nele. Então eu pedi a Deus. E era a união de propósito, né? Deus, pelo menos isso aqui, nessa listinha do que eu te peço, a pessoa tem que vir com esse item daqui. Querer viver algo santo. Querer ter uma vida com castidade, uma vida que preza pelo namoro. Que termine o namoro, mas que vá pro casamento, entendeu? Que faça essas etapas. Então eu também tinha esse pensamento. Como que é a frase, vida, que você usava no nosso namoro e você fala pra um monte de gente? Qual? Namoro tem que ter. O namoro é feito pra acabar? É. Isso, o João também falava bastante isso. E é exatamente isso. Namoro é feito pra acabar. Ou como uma amizade, ou como um casamento, ou como né? um casamento. E esse era o pensamento também. Então, quando ele falou, aquilo me emocionou demais. Eu, por dentro, eu falei, caraca, Deus, você realmente me ouviu, entendeu? Então, aqui eu posso apostar em um namoro, porque eu sei que essa pessoa daqui, ela tem valores que não vai me magoar. Ela tem valores para que eu possa ter uma família, entendeu? E isso me deu segurança para discernir a vocação, para continuar no namoro e pra gente segurar as pontas, porque não foi fácil, né? Isso é legal, porque primeiro que veio do João a proposta, né? É difícil a gente E você, normalmente, hoje, né? quando a gente vê isso hoje acontecer, sempre vem do lado da mulher. O homem tem uma dificuldade muito maior em viver isso, né? Até por tudo que o mundo oferece e até o próprio o organismo do homem, né, é diferente e tudo mais. Mas isso é bem legal, ainda mais olhando que veio do lado do João a proposta, por mais que você já também queria viver isso, né? Mas o fato de... E ainda pegando o gancho que ela falou, Deus, eu quero, porque eu não quero formar o homem a isso. É isso. Então, eu acho que Se mudar é mais difícil, né? O João falar assim, ó, eu quero isso. É isso, hein? É sim, é sim. É sim. E assim, e querendo ou não, é uma luta, né? É uma luta. Sim. Diária, assim, né? A gente não tá floreando o que é fácil, a gente não tá floreando o que é simples. E o mundo, ele nos oferece armas pra que seja totalmente contrário, né? Sim, nós Falando somos. de tudo. Nós funcionamos normais, né? A gente não é anormal. A gente não é anormal, entendeu? E graças a Deus a gente funciona normal e tem a graça de Deus, e tem a palavra, e tem todo o processo do namoro, o propósito. O que nos faz nos manter firmes é o nosso propósito, sabe? A gente entendeu isso como um propósito para nossa vida e a gente quer levar essa educação para os nossos filhos também. Sim, então. E aí, até questão dos filhos, eles até demoraram muito para chegar, né? Exato. E aí também entra uma questão que a gente, como é que fala assim? Que você fala do mundo, assim, tudo parece que joga contra, né? E, inclusive a parte da medicina, né? Porque quando a gente casou também, ela tinha endometriose, né? E aí, tratamento anticoncepcional. Compartilhamos o mesmo problema. Aí, sabe? Só que assim, ela nunca foi muito boa nisso. Ela tomava esquecia dois, Mas assim, aí você fica nesse dilema, porque, pô, pela fé eu não posso, mas o médico tá falando que eu tenho que tomar pra tratar, entendeu? E você fica nesse dilema, né? Tem essas. E era uma época questões. que também não existia muitos estudos em relação à endometriose, né? Sim. Hoje Falo a gente tem porque mais. eu falo porque assim, fui diagnosticada com endometriose com 14 anos. Eu também. Aí o médico assim, hormônio, minha mãe falou: "Você tá louco, senhor?" Criança. Tomei muito Sim. pouco, mas aí depois a gente acha. Eu acho que pra mim foi até um pouco mais fácil nesse sentido, porque depois eu achei um médico que falava assim, ó, não necessariamente, vamos mudar a alimentação, vamos por essa via. Então eu acho que, e ainda mais no interior, né? Nossa, a gente, não tinha internet na minha casa, não tinha telefone, então eu não tinha nada. O que você tem, a única palavra de um médico e uma receita médica pra você Não, mas tratar. ó, só voltando no assunto,
Tava esquecendo. Primeiro, eu vou mandar um abraço que eles vão assistir. O Johnny e a Inês. Sim. São nossos cunhados que acolheram ela quando ela veio pra cá. Teve entrevista. Isso, exatamente. No primeiro dia que eu fui lá... Não, porque assim, também na época... Tinha acabado de tirar carta, e aí... Eu tirei carta tarde, eu tinha 22, 23 anos. E aí eu peguei o Fusca do meu pai, arrumei, e aí ficava... Ele chegou estiloso. Eu lembro desse Fusca, viu? Eu lembro desse Eu nem queria Fusca. essa mulher. Cara, então, aí eu cheguei lá, foi muito engraçado, que eles são cunhados, mas eles estavam agindo como se fosse pai e mãe, assim, né? Exato. Eles pegaram, eles me sentaram no sofá, foi 1 hora de entrevista, assim, quais são as suas intenções, onde você trabalha, quem é seu pai, quem é sua mãe, o que você faz, Meu sabe? cunhado fez um relatório, assim, de perguntas pra ele. Gente, seria o máximo se ele tivesse esse relatório hoje e mostrasse assim pro filho de vocês. Olha aqui, Não, o relatório, não escreveu assim, mas não foi fácil, não. Foi um Atendimento processo. com um psicólogo, sentou lá na cadeirinha. Não, é isso mesmo. Não, Vamos mas lá. hoje a gente, como é que fala assim? Claro, na época a gente fala, nossa, pra que tudo que exagero? Mas hoje a gente, como é que fala? Não, isso Entendi, é... Não, e assim, eu tava chegando aqui, né? Eu tava sendo uma responsabilidade deles cuidarem de mim, né? E tem aquele que também, né? Ai, mas a minha irmã é tão inocente nesse sentido, pela vivência que teve, né? Exato, Você não- exato. Em teoria, você saiu de uma cidade, por mais que você saiu de uma cidade pequena pra uma Aham. pequena também, entre aspas, mas era maior. Ah, não, claro, A que é vida- muito grande. Você não sabe como que ela é tão pequena. Eu sei. Uma vez eu fui visitar a cidade da minha mãe, eu falava assim, cadê a rua principal da minha mãe? Essa lateral. Eu falei, e o resto, cadê a avenida? É isso aí. Então, o rio que passa nas costas da casa da sua avó. Eu, É isso mesmo. Oi? Não, mas... E é legal isso, né? Hoje vocês contarem. Sim. Porque, querendo ou não, eu vejo, não sei, seus pais hoje ainda são vivos e moram lá. A minha mãe, sim, o meu pai já Já se foi. foi. É. Mas é uma… Como que eu ia falar, amor? Ai, coisa que ele lê minha mente, né? Vocês têm uma história pra contar de que Deus foi cuidadoso em todos os Em momentos, todos os né? momentos. Por mais que… Nossa, pra que tudo isso? Sentar com, com os meus cunhados e tipo… Mas… E foi um cuidado de Deus, realmente. Pra vocês verem que tava no caminho certo. Uhum. Não, tem que agradecer mesmo, porque passar por tudo isso e ainda continuar persistindo. Não, a gente pulou uma etapa. A gente O quê? casou e você ainda foi morar lá na Angola. Eu Ah, fiquei- não, então, é que eu ainda nem cheguei nisso, calma. Ele nem falou do casamento ainda, mas… Não, Vamos chegar lá. Passamos… Estamos ainda no namoro, noivado. Então, e a gente, nessa época de namoro, a gente… aí foi quando a gente conheceu o Felipe, lá no grupo de jovens, né? Que, enfim, eu já tava como coordenador, e aí, cara, o grupo de jovens lá, ele passou por várias fases, né? Tipo, quando eu fiz o JC, eu comecei a frequentar, e aí, na época, a coordenadora era a Nicole, aí era uma turma que participava, tudo mais. Aí depois, quando eu me afastei um pouco, quando eu voltei, aí já era a Mariana e a Fabiana, já era outra galera. Pegada. Aí também, depois que elas saíram da coordenação, elas também foram… Enfim, a Mariana ficou um pouquinho fora, depois ela voltou, né? E aí também teve a época que o Paulinho e o Vinícius, eles estavam querendo trazer o JS para Ribeirão, e aí eles aproveitaram o EJC e meio que a gente fez um grupo, deu um reboot no grupo. Só que aí, cara, aí teve um problema que… Enfim, a gente teve uma reunião e aí… E um entendimento meu e de do… ideias, né? o entendimento Carismas meu e do padre ali. Samuel, de que, Sim. tipo, cara, esse grupo aqui, acho que não tem esse perfil pra ser… Não é esse JS, carisma é. aqui, né? E aí eles acabaram indo buscar, né, o espaço deles lá e a gente seguiu o grupo, só que assim, aí, digamos assim, de novo o grupo dando… O grupo deu várias cambalhotas, digamos Sim. assim, foram várias… Porque aí sai gente, entra gente… E foi acompanhando fases, né, da vida. Isso. É engraçado você falando assim, depois o Paulinho, o Vini, o nananã. Aham. E eu conheci o Felipe no Jovem Sarado. Olha aí. Então, assim, da onde o Felipe saiu, Aham. pra Eu onde… cheguei, eu lembro de eu ter chegado lá na paróquia nessa época, um pouco depois, acho. Porque eu lembro, até o Vini participou com a gente na parte da música ainda por um bom tempo depois. Sim. Isso. Então eu lembro de ter chegado nessa transição.
E depois eu fiz o EJC também. E aí foi quando eu ingressei de vez. Mas aí já tinha feito a separação, né? Cada um seguindo o seu caminho. Seu carisma, ali. né? E a pergunta que não quer parar na minha cabeça. Como que era o Felipe nessa época? Ai, claro. Muito diferente de hoje, provavelmente. Demais, não era? Eu só vejo Não. foto, gente. Não, eu Ele era calado. tava comentando antes de vocês chegarem com a moça ali. Cara, o Thiago era muito fofinho, cara. Ele era pequenininho. A bochecha dele. Hoje eu tenho, acredita? Mas não, o Felipe. Ele não era tão diferente, não. Ele só cresceu mais. Enfim. Não, mas o Felipe sempre foi, assim, mais reservado, né? Foi mais reservado. E sempre foi muito assim, vou fazer isso, né? O Felipe, ele é assim até hoje. É pra isso. fazer, então vamos fazer. Sempre foi muito participativo, assim. Muito participativo. Sempre queria estar. Não, assim, ele era um dos mais novos, não Eu era? acho que sim. Na Enfim, época, eu acho que eram os mais novos. Depois vieram outros, mas… Isso, depois foi renovando. Porque também tem isso, grupo de jovem vai se Sim, renovando, né? nunca para. Mas né? o Felipe já chegou servindo, já, assim. Foi mais ou menos isso. Já chegou com a mão na massa, não… Aí você Chegou, toca? Então toca com a gente. Toca pra eu ver. Ó, vai ter missa tal hora, pode vir. Ensaia tal dia. Mas vai meio assim, vai chegando. Tá tocar já. Enfim. E é nesse grupo que a gente foi se firmando no nosso relacionamento, fazendo amizade. Foi esse grupo que nos ajudou até nas providências do nosso casamento, né? Sim, amor? também, assim, é uma época da nossa vida que a gente guarda com muito carinho, sabe? Enfim, lógico que a vida passa, né? Ela… Sim. Mas, E seus enfim. altos e baixos, como você disse. A gente marcou pra casar, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. E o pessoal… Então, nosso casamento né? foi totalmente providência. Foi providência, o pessoal do grupo que nos ajudou. O Gai e a Pri que fizeram fotos, nossa. Fizeram fotos do casamento. A Luísa e a Lucinda que foram nossas cerimonialistas. Sabe? Cada um foi ajudando. Cada de um um jeito, foi cara. ajudando, sabe? Você não tem o milagre da multiplicação dos pães lá? Foi mais ou menos isso. Cada um foi fazendo um pouquinho. Aí um padrinho deu o dinheiro do bolo, o outro deu não sei Foi quê. desse jeito. Aí os cunhados lá, eles falaram, tem uma chácara que dá pra alugar, não sei o quê. Aí eles vão fazer um preço legal. E aí… E, cara, e a comida foi o porco no rolete também, que foi na paróquia, que era a paróquia dela lá na época. A gente conversou, o cara fez um preço… Muito assim, bom. muito Nossa. então foi tudo meio que… Cara… Isso aí você não me contou não, Dalan. Não, depois eu vou te mandar. Depois eu vou te mandar o de vídeo tantos do detalhes casamento. aqui, não. Eu Eu vou lembro te do mandar o casamento. vídeo, tá aí desse lado. Eu lembro Mas de ter foi- do casamento, agora eu não lembro de tantos Fala do detalhes, grupo não. dessas pessoas, porque foram essas pessoas que estavam com a gente ali na época que nos ajudaram a decorar, a fazer nosso casamento acontecer, porque financeiramente a gente não tinha dinheiro. Eu estudava, o João estudava, né? Isso. Meus pais tiveram que vir de Alagoas pra cá, o que já é um custo também, Sim. né, financeiro pra estar aqui. Então a gente fala, foi a providência de Deus. E Né? Então vocês casaram, vocês ainda estavam assim, novos, bem novos. Sim. Na faculdade ainda. Eu ainda tava. E é uma. A gente e aí, namorou- pro povo, eu falo assim, porque eu e o Fê, a gente casou, eu tinha 24 anos. O povo falava assim pra mim: você é tão nova, porque você tá grávida? Eu falei, não, gente, eu só Não, quero. Então, eu tinha acho que 25 e ela 23. Por aí também, foi mais ou menos nessa fase. Tinha Então 23. eram bem novos. E a gente não teve lua de mel, né? Não, nosso motivo foi ver o Papa lá. Foi ver o Papa. É a melhor história do mundo. A gente não Depois tinha vai fazer o dinheiro Papa pra lua de Francisco. mel. Né? Aí era TMJ. o JMJ No Rio. no Rio. Isso, A porque gente foi na semana seguinte. Tipo, a gente casou numa semana, já era… Acho que foi. Vocês casaram no sábado, né? A gente ficou de frente E na pro Copacabana quarta-feira a gente Palace. tava indo pro Rio, acho. Você tem lua de mel, você tava o quê? No Copacabana Palace. A gente dormiu ali na frente. Sabe aquela árvore que tem ali? Fiquei Cara, mas debaixo foi muito dele. louco. Você foi ou não? Não, não Nossa, fui, foi um eu era negócio muito… novinha na época. Não, e assim, a gente todo mundo dormindo lá na praia, lá, tipo, montou os acampamentos lá e ficamos lá, entendeu? nós ficamos lá. Melhor lua de... Eu acho que vocês têm a melhor lua de mel do mundo. Viu o Papa? Era a primeira aparição passou assim. do Francisco, né? Isso. Sim. Ele tinha Era a acabado primeira viagem dele. Isso, primeira viagem. Aqui. Internacional, então vocês tiveram o privilégio de falar. Então, eu conheci o Papa Francisco. A minha lua de mel foi no Copacabana Palace. E no Mas aí você ponto não que… precisa falar como,
Não, e no ponto que a gente dormiu ali, tipo, a gente acordou, o cordão de isolamento era aqui. Então, tipo, a gente viu assim, ó. Então, a gente viu, foi essa. Nem 1 metro. Gente, que Foi muito de perto que a gente sensacional! viu. Foi incrível, foi E incrível. você acredita que esse dia a gente tava arrumando a casa e eu achei uma caixa e na caixa tava cheia de foto da jornada. Nossa, Caraca, que que legal. legal. Olha aqui, ó, aonde eu fiquei. Você queria as provas? Tá aqui as provas, ó. Ele só falava, ai, amor, eu dormi no Copacabana, eu dormi na calçada. Aí eu falei, Tive de frente pra Copacabana. aqui, ó. Aqui, É porque, ó. assim, o nosso alojamento era lá no Santa Cruz, que, tipo, eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas era muito Era longe pra A cara. gente, tipo, Eram quase 3 horas de ônibus. se a gente fosse voltar pra casa pra voltar lá no outro dia, fala, não, véi, a gente não vai chegar aqui no outro dia, entendeu? Se a gente vai chegar aqui, o papai já foi embora, já acabou, porque, cara, era muito longe. Então, a gente acabou por, vamos ficar por aqui mesmo, né? Não, Cara, eu mas foi acho muito que legal. Foi o melhor Não, lua de foi- mel, né? Histórias maravilhosas. E aí, então, lua de mel na JMJ, voltamos, Ribeirão já. Verão, e aí ela tava contando esse negócio da Angola, né? Tipo, cara, fui trocar o Fusca, peguei um outro carro, um Uno, né? E aí, querendo ou não, a parcela do carro me apontou, né? Uno, Preciso gente. ganhar mais. É o Uno, gente. Era muita coisa. Preciso ganhar mais. E aí foi quando eu comecei a olhar algumas oportunidades e apareceu o propósito para ir trabalhar na Angola. E assim, o salário era muito bom, tudo era muito legal, mas sabe, era totalmente fora da. Outra outra coisa, cultura. né? É outro país, outro lugar. Então, e aí assim, e aí ela tava fazendo faculdade ainda, eu falei, não, vamos fazer digamos assim, eu vou primeiro, vejo como é que vejo se vai fluir bem e tal, e aí quando você se formar, ou eu volto ou você vai comigo. Aí eu acabei voltando, né, mas assim, foi um período muito difícil, assim, porque às vezes você acha que você tá maduro o suficiente, né, que você como é que fala? Que você tá forte o suficiente, mas, cara, quando é como é que fala assim, um contexto que você tá sozinho, que você tá num lugar diferente. Muda tudo, né? Por mais assim, que eu tinha alguns brasileiros lá, que eu fiz amizade, a maioria deles mais velhos, assim, também, porque é o pessoal que vai trabalhar lá, geralmente é um perfil, assim, um pessoal um pouco mais experiente e tal. E aí, tem os caras que eu tenho, assim, muita consideração até hoje, lá, o Benedito, o Cláudio, o pessoal que a gente passava o final de semana tomando umas lá e conversando e, enfim... Porque, cara, não tinha muito o que fazer, sabe? Mas o coração ficava aqui. Ah, com certeza. Não saía, né? Eu Enfim. lembro dessa Teve que dar uma história. despedida. Tá? Nossa, e a Eu não Meire lembrava, eu- Ribeirão você sem falou, o lembrei agora. marido. Tem um marido Isso tudo foi recém-casado. quanto tempo você ficou lá? Quase um ano, assim, 11 meses por aí. Gente, Mas ele voltou. Recém-casada. Ele voltava pra visitar, né? Isso, a cada 3 meses eu tinha que voltar. Primeiro tinha uma questão de visto, aí depois eu consegui pegar uma passagem para passar o Natal aqui. E aí foi tipo. então não foram, assim, um ano sem se Direto. ver. Não, não foi direto. Não foi direto. Mas mesmo assim. Mas mesmo Não, assim, Mas Mas mesmo mesmo assim, recém-casada, gente. cara, eu Eu vou te falar, você passo fica. a semana sem ver o Felipe, Então, eu a não gente- nem recém-casada. Eu vou te falar, tipo, você fica fazendo vídeo chamada assim todo dia. Na hora que você chega em casa, a voz parece que é diferente, né? Até a voz parece que, sei lá. A gente falava todo dia, né? Isso, todo dia a gente conversava, fazia videochamada, então. Mas é difícil. Mas não é nada né? substitui. Mas assim. nada Não, substitui a presença, você tá ali com a pessoa, morando na mesma casa. E- né? E é muito gritante, né? E Porque é. assim, você saiu de uma realidade que vocês se viam todo dia, se Sim. jantavam convivia, assim Sim, todo dia, vamos pôr, exato. pelo menos o mínimo, Aham. pra uma realidade que vocês ficavam meses É. sem se Tem ver. que ver só por telefone, videochamada. Não, foi uma época assim, foi muito complicada, até, como é que fala? Até questão de saúde, cara. Eu tive uma herpes aqui, tipo, e ela tomou conta quase da minha cara inteira, assim. Nossa, foi um negócio que fiquei Mexeu assim. Psicológico, realmente. Isso, fala muito, E aí também tem questão de alimentação, que, querendo ou não, é diferente. Aí você não come direito, comia muita fritura. Na época eu tive muita gastrite. Nossa, foi assim. Não foi uma época Enfim, boa, gente. não, Foi e- difícil. Mas no final
final das Foi contas, pra esperar. no final das contas, o financeiro nem foi tão bom assim. Nem valeu É tanta coisa pena que vem assim. pra gente aprender mas- também, né? Foi um grande Esse ponto é aprendizado. importante por quê? Porque a gente pensa assim, o quanto que a gente consegue suportar uma situação como um casal, entendeu? Mesmo ele longe, né? Nós sempre nos amamos, nos respeitamos. Então, a importância assim, de saber resistir aos períodos difíceis, né? Que o matrimônio traz isso. Não sei se o Felipe vai lembrar dessa frase, mas uma frase que eu usava bastante assim, não existe casal que dá certo, existe casal que faz dar certo. Faz entendeu? dar certo. Você já falou isso uma vez? Não Não lembro. existe isso aí, mas deu certo que encontrei a pessoa. Alguém não me existe. falou Aham. essa A gente frase uma fazer- vez. A gente Fazer dar faz certo, dar certo, entendeu? essa é a verdade. Então, E assim, e também, lógico que não é motivos, mas o quão bom foi vocês também terem um momento de espera no namoro. Mas isso faz todo Exatamente. sentido. Porque imagina, gente, Aham. imagina longe, né? Exato. Tipo assim, pronto, casei, agora a gente pode viver realmente aquilo que Deus sonhou pra gente. Aham. Que, né, é a frutificação do casamento, é o gerar família. E aí, João, tchau, tô indo pra Tchau, tô indo embora. Então, assim, também foi eu acho que um gás, né, pra saber, dá pra suportar, Sim. dá pra e assim, aguentar, a né? gente vem de famílias que são estruturadas, assim, né? Sim, E, muito importante. e a gente também nunca, como é que fala assim? Pra nós não existe, não existe divórcio pra gente, assim, não existe essa possibilidade. Eu Não falo existe assim, não. Aham. Não existe. Então eu falo, a gente. Felipe, assim, no dia que você falar assim, amor, não quero mais, é daqui pra glória. Você falou sim, é daqui pra É glória. daqui pra glória. Né, vida? Exatamente. Então, assim, quando você parte desse pressuposto, você, como é que fala assim? Também você tem uma resiliência a mais, tem uma resistência a mais, você fala, cara, não, isso aqui vai ter que dar certo. Não tem alternativa. Não tem E você tem o exemplo, né, de ver que deu certo, independente da dificuldade. Exato, porque a gente não pode colocar os momentos baixos como um termômetro pra dizer vai acabar. Tipo, a gente vai encerrar por aqui, não tá dando certo. Não, talvez não tá dando certo essa situação, este momento, e a gente vai precisar passar por isso. Né? É uma situação momentânea, não é uma situação que vai ser eterna, sabe? Então a gente tem que saber passar por esses altos e baixos e escolher sempre um ao outro. Porque a gente vai passar. Independente da fase que a gente vai estar, a gente vai passar, seja com os filhos, seja sem os filhos, seja como a gente começou o casamento e logo ele teve que viajar, entendeu? Sim. Então, eu acho assim, a gente tem que se escolher sempre. Mesmo que a gente tenha nossas falhas, nossas limitações, a gente tem que dar esse sim para sempre. E é um sim de cada situação que a gente vai vivendo. Isso é legal até falar, porque é uma coisa que a realidade de hoje não tem esse pensamento, né? Não. Essa frase agora ficou na cabeça, né? Realmente, o casal que tá até hoje é porque ele fez dar certo nas dificuldades mais difíceis. É que nem quando eu e a Clara às vezes senta pra conversar, pra discutir alguma coisa, que às vezes como a gente fala, né? A gente é duas pessoas diferentes, a gente tem opiniões Duas diferentes. criações diferentes, né? A gente tem criações muito diferentes, né? Praticamente dois opostos. Bem, E às vezes aquelas picuinhas, né? Que são discussões às vezes desnecessárias, mas que acabam ocorrendo. Que hoje o mundo fala, agora eu não quero mais, porque eu não quero ficar debatendo. É o que você precisa realmente fazer dar certo. é simples, né? Vamos acabar aqui, existe o divórcio. É bem isso que E é isso que você tá falando, né? Ela fala muito isso e ainda às vezes eu jogo na cara, né? Fala, não é isso que você quer? Então agora a gente tem que sentar e conversar, porque não é simplesmente, fiquei emburrada, daqui 5 dias eu volto a falar com você. Exato. Né? Então, Esperar o tempo. Nesse ponto também, um exercício é bom, a gente mora num apartamento muito pequeno, e nesse ponto é bom, porque não tem pra onde você fugir. Não tem pra onde Então, a gente também mora. Tinha uma época que não tinha pra onde fugir, mas que nem você falando do João ter ido pra Angola, hoje o trabalho do Felipe levou o Felipe pra longe, mas não por tanto tempo. Ele fica de segunda a quinta fora de casa, mas também quando chega, eu falo assim, dá preguiça até de ir pra faculdade. Aí, não vai pra faculdade, eu não. Eu quero tô você. saudade. Acontece. Depois o diploma vai falar. Tô com saudade também. Mas é isso, quando fica muito junto, aí fica brigando muito. Mas depois também, quando afasta um pouco, aí depois, né? Tudo é motivo de voltar em Eu qualquer até falei lugar. pra ela, eu falei, agora vai ser até bom, porque a gente vai ficar um pouquinho mais longe. Briga menos, Briga menos, na hora que estiver junto vai ter mais saudade. Mas é saber, né? Tipo, conviver com tudo isso. E é interessante porque eu falo assim,
o mundo nos apresenta uma coisa muito fácil, né? No nosso namoro, eu era sempre aquela que falava assim, na primeira dificuldade, vamos terminar, não quero mais nada, e tá. E aí o Felipe vinha, tadinho. Hoje não tem, meu amor. Ele vinha capengando assim, aí ele, amor, vamos conversar, e nanana. Quantas vezes o Gai e a Pri teve que ir na vida? Eu falo que, assim, são os nossos padrinhos de casamentos mais amigos ali, de tentar dar certo. E foram escolhas. E hoje também é. Porque o mundo me apresenta uma coisa tão fácil. Meu casamento deu errado. Não é o nosso caso. Eu espero, mas… Ai, o meu marido não me ama mais. O meu marido não me vê mais como mulher, né? Porque existem esses fatores de que o homem, depois que a mulher passa por uma gestação, já não vê ela mais como uma mulher, né? Então, simplesmente, vamos lá… Vamos assinar um documento e tudo aqui acabou. E não é isso que Deus planeja pra gente, né? Exato. E é triste ainda também pensar que isso tá até… Bom, eu posso até estar sendo ruim em falar isso, mas até essa parte do divórcio hoje dentro do nosso meio. Porque agora que esse bafafá e essa modinha de nulidade matrimonial… Ficou muito fácil eu ir lá mandar o padre casar a gente, dá um ano eu vou lá e falo que eu quero anular o casamento. E é muito triste. Coisa que antigamente poderia até existir, mas ninguém se falava. Era muito raro. E hoje parece que qualquer um pode fazer. Eu sei que não é assim, mas é que como criou um movimento muito grande com isso… Parece que ficou fácil também, né? E eu acho que vocês podem falar melhor que a gente, né? O primeiro ano não é base de nada, gente. Não, o começo realmente assim… a gente também acabou não falando, mas foi também um pouco de providência a gente morar onde a gente tá hoje. Minha mãe conseguiu ajudar a gente, porque também recebeu um dinheiro que não tava na… esperava. Isso. Então, tudo foi meio que acontecendo para as coisas caminharem do jeito que foram. A gente teve muita ajuda. E assim, não, o começo realmente, assim, não faz… como é que fala assim? Eu falo pra ela que cada dia que a gente passa, né, cada vez mais, a gente tá cada vez melhor. Tipo, a gente como casal, a gente tá cada vez melhor. Cada fase nossa é melhor que a anterior, sabe? Cada vez é mais gostoso de estar fazendo parte disso, sabe? Tipo, não é… É que tem gente que se cansa do processo, assim, né? E assim, também uma coisa que muda muito é a questão dos filhos, né? Mas primeiro eu quero falar uma outra coisa antes de entrar. Então vai. Estamos com tempo aí? Tem um tempinho ainda. Então vou falar, assim, porque também depois que eu voltei da Angola, aí teve uma fase que eu tava muito estressado de trabalho e eu tava comendo muito. Cara, eu engordei muito. Cheguei a pesar 105 quilos. E aí foi até curioso, porque no final de 2019, através de um documentário que eu assisti da dieta cetogênica, eu comecei a despertar para uma outra realidade, assim. E aí comecei a fazer dieta, comecei a fazer exercício. Aí logo eu também fui mandado embora do emprego. E aí, no meio da pandemia, eu tava sem trabalho. Foi mesmo. E assim, só que eu tava num foco que eu consegui perder 28 quilos em 6 meses. Então na pandemia, tipo… Onde todo mundo ganhou, você… Eu corria na rua sozinho lá. Tava na rua correndo lá. Cara… Iniciação de corridas de rua foi com o João, hein, gente? Não, e aí… assim, então… Eu tava também nesse momento, tava na contramão, assim… E aí hoje, até também na época me deu uma ideia, cheguei até a conversar com o Felipe alguma coisa, mas não expliquei muito pra ele, mas eu falei, ô Felipe, tô com um negócio aqui, mas depois não foi pra frente. Mas eu acho que hoje falta, dentro dos grupos de jovens, dentro, né, da nossa formação como católico, a questão… A gente trata muito a questão espiritual, assim, mas assim, depois eu fui seguir médicos e tudo mais, e tem o pessoal da medicina integrativa, até também o Anima Saúde traz muito médico dessa linha integrativa, e aí o Dr. Baracate, ele falava dos 4 pilares, que ele fala da vida saudável, né? Que é alimentação, sono, espiritualidade e atividade física. Então, acho que na nossa formação em grupo de jovem, falta um pouco… Esse outro lado, assim, não só a parte espiritual, mas essa formação como pessoa humana, como esses outros aspectos da vida, porque uma coisa vai puxando a outra, sabe? Assim, você, como é que fala assim? Quando você dorme mal, você
quer compensar, Sim. você fica meio com uma compulsão alimentar, você come mal, e aí você come mal, Uma você coisa não faz influencia atividade a outra. física. Vai uma desordem, isso que eu ia vai falar, tudo desordenado. um efeito cadeia, né? Isso. E aí, por exemplo, quando você treina, você fica mais disciplinado. Quando você fica mais disciplinado, até rezar você reza melhor, porque você já tem mais disciplina para treinar. Então, assim, quando você condiciona a sua alimentação, você também, sabe, tudo isso vai te ajudando no lado espiritual também, porque você, como é que fala assim? Você fica mais disciplinado, mais resistente. Você ordena, né? Isso. Você vai ordenando a sua vida. Gente, Então, assim, eu vou abrir o Instagram, Dicas do João. Maravilhoso. E é uma realidade, é uma realidade. Porque se você tem disciplina, o resto das coisas que se tornam, não obrigação, mas que você se propõe a fazer, se Sim. torna muito mais fácil. Uhum. Tem eu acho que foi meu irmão é educador físico, e uma vez ele falou assim pra mim: começa aí na academia, é chato. É chato. Ele falou, gente, é insuportável. É chato. Só que se você conseguir 6 meses, depois de 6 meses já se torna tão habitual que você não. Sente falta, na verdade, depois. E isso é pra tudo na vida. pra Não, tudo. não, Uhum. ele vício, falou. né? Você precisa se viciar naquilo. Aham. Mas são vícios bons. Por exemplo, Sim. rezar, gente. Sim. A gente. Quando a gente participava do Jovens Sarados, a gente levava. Uma das formações a gente teve com, se não me engano, com um padre. E aí esse padre falava assim: começa no dia a dia, começa a rezar no seu dia a dia. Ai, mas teve uma época que o padre nos deu como. E eu não gosto de falar isso como penitência. Ele deu pra que a gente rezasse o rosário. Não, o rosário não, o terço todos os dias. Eu acho que isso não é uma penitência, é uma obrigação do católico. E aí ele falava assim: gente, você tá no carro, você tá indo. E hoje eu falo assim: meu momento sozinha é indo pra faculdade. Aí eu pego no carro, eu não tô nem aí. Você vai rezando. E você vai terminar de rezar. Exato. Às vezes você tem que parar, mas o intuito é esse. É simplesmente, eu tô num lugar e tá tudo bem. E você tem disciplina, você vai fazer com tanta facilidade. E aí agora que eu queria entrar na questão dos filhos. Que aí nesse momento, assim, ela também estava fazendo atividade física, os dois estavam muito bem e muito saudáveis, né? E aí acho que foi por isso que os filhos finalmente vieram, né? Porque acho que os dois estavam numa fase muito saudável. Então. E aí também, porque tem essa questão da fertilidade com a saúde e tudo mais. E aí, Maria Rita, né, que é por causa... Maria, porque a gente já tem outras 2 sobrinhas que chamam Maria, queria ter 3, vamos completar, né? Vamos fazer as 3 Marias. Aí, Rita, por causa de Santa Rita de Cássia, que é uma devoção da minha família, né, minha mãe e minha irmã são muito devotas, então... E alcançamos muitas graças também, por intercessão. Também, fazendo novena de Santa Rita também, muita coisa boa aconteceu na nossa vida. E aí, então isso, e aí logo na sequência, assim, não deu muito tempo, já veio o João também, e aí e João porque nossos 2 pais chamavam João, né? E os 2 faleceram, assim, muito, um na sequência assim, foi muito pouco tempo entre um e outro, e o nascimento do João. Não foi nem por minha causa o nome, mas pra homenagear. Eu jurava que tinha sido por sua causa. Não, mas foi pra homenagear os Mas avós. a pergunta que não quer falhar: você é João Filho? Isso. Ele é neto? Não. Ah, Porque meu pai... neto. Cara, essa é um rolo. Meu pai que chama Neto, só que minha mãe não queria pôr Júnior em mim, porque o pessoal ficava me chamando de Juninho. É uma realidade. Isso é A mãe dele é muito sábia, você já percebeu. Eu percebi, sua mãe é bem sábia mesmo. Então, e meu pai, assim, ele é João por 2 motivos. Enfim, tem uma certa história que minha família nem gosta muito que fala, mas na verdade, o meu avô por parte de pai, ele, enfim, teve umas histórias dele muito cabulosas por aí. Inclusive, meu sobrenome não era Calandrelli, né? Era Calandriello. Só que aí ele casou com uma moça, ele tinha 2 namoradas em cada cidade, ele casou com uma. Aí depois ele queria casar com a outra, e aí, então ele falsificou os documentos dele, mudou o nome dele, enfim, aí alterou o sobrenome. Meu bisavô era Giovanni, na Itália, né? Aí foi para os Estados Unidos virou John, aí que no Brasil virou João, assim. Aí meio que meu pai entrou ele virou neto por causa do meu avô, mas meio que pra comprovar essa história do seu nome. Pra comprovar a história do meu avô, que tipo, ele era... porque também ele quis entrar na política, e aí como ele era estrangeiro, não podia participar da política. Aí ele arrumou um documento que ele tinha nascido em São Carlos, e não sei o quê. E o pai dele era o João Calandrelli, aí tipo, aí meu pai também entra Um pouco assim. pra validar essa história dele, porque tipo, o João Calandrelli, né, tipo, né? Aí, enfim, o meu pai acabou sendo assim, uma influência muito
boa na minha vida, Uhum. porque, assim, ele é um exemplo, assim, muito de dedicação pra família, as coisas, porque ele pegou esse exemplo do meu avô, que, nossa, meu avô fazer muita coisa errada, assim. Exemplos E a não ele, ser e aí ele falou, quando eu casar, eu quero que minha família seja diferente, né? Sim. E aí, E então, isso é de muito fato, bom a ele... quebra, né, de um É, ciclo. Porque todo mundo fala muito isso de… eu tava vendo Instagram pra variar, e aí houve um rompimento de um relacionamento de 2 influencers. E aí essa influenciadora, ela veio de uma família que houve separação. E ela falava que ela não queria casar pra fazer isso. E ela acabou rompendo. E aí todo mundo assim, mas um ciclo que se fecha na vida dela. Mas a gente tem essa opção de quebrar, né? Que foi o que seu pai fez. Ele decidiu por si, não, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um marido diferente. E construir uma família diferente. Então ele sempre foi muito dedicado, assim, pra família, pras coisas. E acaba sendo um exemplo pra gente, né? Assim, acho que a gente tem uma fase na adolescência, na juventude, que a gente é meio rebelde, assim, a gente quer ser diferente do que a família é, mas depois a gente acaba… A gente amadurece, a gente quer ser igual a nossa família, sabe? E a gente vê que os nossos pais, eles vão estar certo. Mesmo que em algum momento a gente ache que não, mas a intenção deles sempre será uma intenção boa de nos educar, né? E tem aquilo, a gente também aprende com os erros. A gente né? aprende com os erros. Tanto os nossos próprios erros pra não fazer os nossos filhos seguir novamente, quanto os erros dos nossos pais. Não, e assim, hoje, sendo, né, pai e mãe, a gente vê que, tipo, não tem um manual, não vira um negócio assim, pronto, agora você é pai, agora você sabe tudo. Não Agora vem, você, não vem. você vai aprendendo no processo. Eu né? achei que ia, galera. Cara, Vocês me decepcionaram. Tem até aquela frase do Renato Russo que eu acho muito, assim, fala muito, assim, que você culpa seus pais por tudo, né? Isso é absurdo. Eles são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Que, tipo, cara, seu pai é uma criança também que cresceu, uma pessoa que tava perdida aí também. Que também sabe? teve seus Que vai momentos aprender. ruins. Então vai ter as limitações, vai ter as coisas. E assim, a gente, né, não pode falar, tudo. Porque também tem essa questão, né? Tudo é por causa da genética, tudo porque eu peguei do meu pai, é porque na minha família era assim, não sei o quê. Tudo isso, né? Não. Tem coisas e coisas. Como você A gente falou, tem a que pegar gente traz a nossa história. Tem coisas que a gente vai querer manter e tem coisas que não existe essa necessidade, né? E é engraçado quando a gente, você falando que a gente culpa muito a genética, e a própria genética explica que não é só o fator genético, tem o fator ambiental, tem o Exatamente. fator… Pelo que os médicos falam da medicina integrativa, 15% é da genética e 85% é a hipogenética, é o ambiente. Os fatores ambientais, os fatores em que você se propõe a estar. Por isso que você tem que olhar pra pessoa, né? E nós, assim, somos corpo e alma. A gente tem que ver as características, a gente tem que ver a personalidade dessa pessoa, dessa criança, para você poder educá-la, para você poder acolher essa criança. A gente tem 2 filhos, são muito diferentes, a Maria Rita e do João. E como que educa 2 crianças? Totalmente diferentes, com os mesmos valores, os mesmos princípios. Olhando de forma individual para cada uma, respeitando e não corrompendo os valores. Colocando esses valores diante deles, mesmo que de forma… aplicando diferente, mas trazendo os valores para eles. Falar a verdade, assumir os erros. Cada um vai ter uma reação diferente. Um pode ser explosivo, o outro vai se recatar, vai querer ficar quieto, mas os valores que a gente vai trazer são iguais. Só que a nossa ação para cada filho, ela vai ser diferente, porque cada um demanda algo diferente. Hoje mesmo a gente falou ontem, a gente ama os 2 de forma diferente. Sim. Como é que fala? É justo falar, né? Não, O pai e a mãe amam igual. Não, não, gente, não porque tem cada como um amar igual. de forma diferente. Não, e até assim, quando ela tava grávida do João, eu ficava pensando assim, nossa, a gente ama tanto a nossa filha, será que a gente vai ter amor pra dividir pros 2, sabe? Exato. Será que vai caber Isso esse é uma conversa coração? que a gente teve recentemente. A gente teve aqui com no uma das podcast. nossas convidadas, que vai no ar semana que vem, se não me engano, episódio com ela, com a Mafê. E ela tem um grupo de maternidade e tudo Muito mais, legal. né? E ela falava isso, que ela passou isso no casamento dela também, porque o marido dela não queria ter uma segunda filha, porque ele tinha esse medo de não amar quanto já amava a primeira. Mas aí quando vem, assim, é totalmente… Aí ela fala, não, Mas são amores diferentes. São amores diferentes, e cada um tem um espaço diferente. Tem um né? espaço. E foi uma coisa que o Fê comentou nesse episódio, que foi muito legal, que ele falou assim, mas o pai
ama diferente um filho homem do que uma filha mulher. E vocês têm essa experiência em casa, Sim. né? São amores totalmente… Totalmente diferente. E assim, é tão diferente que eu falo, não dá pra você querer comparar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que tirar da cabeça é querer comparar um filho com o outro, é querer oferecer exatamente a mesma medida. Se eu dei um copo de água pra um, vou dar pro outro. Não, na prática, não funciona assim quando você vai educar uma criança, entendeu? Por isso que, assim, o olhar para a pessoa, ela é muito importante, porque essa pessoa também vai nos dizer o que ela precisa. E a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Então, assim, ao mesmo tempo que você respeita a criança e você também coloca o que ela precisa. Porque aqui entra 2 pontos na educação da criança. Além de você respeitá-la, porque você não vai desrespeitar a criança. E aqui entra um cuidado com a educação respeitosa, com a educação positiva, que eu sei que muita gente lida com isso e é a favor. Tem um lado bom disso. Mas o nosso cuidado é assim, eu sempre respeitar a criança. O que eu estou respeitando nela? Tá? Que respeito é esse? Que a criança está dando uma birra, a criança quer aquilo insistentemente. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ceder. Aquilo faz bem para ela. Então, assim, o adulto, ele interpreta a realidade dessa criança. Às vezes aquilo não é bom para ela naquela hora. Ela quer tanto, mas não é a hora para aquilo. E talvez para o outro seja, porque eu estou citando esse exemplo porque 2 crianças diferentes lá em casa, tem hora que um pode comer o doce, tem hora que o outro não pode comer o doce. E eu vou ter que saber equilibrar isso no mesmo horário e no mesmo tempo. Os 2. Tá? Então, assim, eu estou respeitando e ao mesmo tempo estou educando essas crianças. Então, não tem manual para ser pai e mãe, mas tem muito estudo que nos dá uma base para a gente fundamentar uma opinião e a gente fundamentar uma postura como pai e como mãe, porque não dá para ser pai e mãe hoje desinformado. Sim. Então, tem esse outro ponto sobre a educação dos filhos. Então, e antes da gente ter filho, foi uma coisa assim que eu, mesmo sendo professora, eu me debrucei em querer estudar, em querer entender, ver os temperamentos. Eu sei que não é uma ciência comprovada, mas há uma ciência que é estudada nisso daí. E que nos deu um norte, assim, pra gente poder se entender e entender o que fazer quando as crianças vierem. Isso foi muito importante pra gente. Eu acho que já temos um tema para um próximo episódio. Amei isso. João, não que a gente não quer você aqui, mas… E porque existe isso. Existe. De educação positiva e tudo sim pra criança. E eu vejo que tem se tornado… eu trabalhei um tempo em escola e eu falava assim pro Felipe, eu falava, vida… Parece que se tornou uma coisa de que a criança não respeita mais ninguém. Essa educação positiva se tornou uma coisa desrespeitosa. Porque aí eu faço isso em casa e aquilo, minha mãe deixa… E não é assim que funciona. Eu, lógico, também não sou a favor da agressão de… Não, mas um isso castigo não. ajuda. Não, tem que disciplinar, né? Não pode ser… Disciplina, a criança necessita. E é muito isso, né? Uma professora de uma sobrinha minha, ela falou assim… Meus sobrinhos, eles estudam na São Sebastião, no liceu. E a professora falou assim, a criança, ela é necessitada de rotina. Sim. Rotina em tudo, ordem. Aí ela ainda falou assim, não é uma ordem, né? Não é uma rotina, é uma ordem. É uma ordem. É um padrão em tudo. Não é assim, nunca pode sair da rotina. Não, mas ela necessita desse padrão. Olha, no fim de semana nós vamos ali, na semana funciona assim. Então, a criança necessita disso, né, vida? Então, a gente adota, assim, a gente tem, eles têm uma rotina que a gente segue e tudo mais, até, como é que fala? Pra vir pra cá, vocês vão ficar com fulano, sabe? Aí tem… assim, é até engraçado, né? Porque a Maria Rita, tipo, você fala pra ela, vai acontecer isso, tal, ela aceita numa boa. Agora o João, ele sempre quer dar uma… Igual, a gente fala, só pode assistir… Só pode assistir televisão no sábado, que vocês vão assistir um pouquinho. Aí ele acorda, ele vai lá, liga a televisão pra mim. E aí, se você não é informado, você vai entendeu? Eu falo assim, né? Que criança não manda. Exato. Né? Eu até brigo muito com a Clara que quando os sobrinhos dela vão lá pra casa, ela é aquela tia que faz tudo também. Mas é muito tia, gente. Aí eu falei assim, falei, não é bem assim, né? Falou, tanto é que ela fala que eu sou o tio mal, né? Porque eu sou o que fala não pra todo mundo. Ela obedece
sem ele não Tá Ele vendo? fala, Porque criança você tinha não- zoeira. Criança não tem que mandar em ninguém. Quem manda é os pais, quem manda é os adultos, né? Que vai saber. É o melhor pra eles. Você conduz eles, né, Sim. dentro dessa rotina. Eu tenho uma rotina bem assim, eu sou muito sistemática com a rotina lá em casa. Então, eu tenho horário pra tudo. Eu vou treinar. Ela fica até mal se você começa a sai. sair um E eu pouco do horário. saio Se da ela rotina. começa- E é ruim pra mim, porque eu faço eles também ficarem mal. Eu fico assim, acelerando eles pra voltar pra rotina, né? Então, tem hora que o João até fala, amor, calma, Tá somos tudo uma bem. família, tá tudo bem, a gente não vai sair, tá em casa. Isso aí, eu ficava falando, calma, mulher, calma. Aí agora as crianças, quando elas começam a ficar bravas, as crianças, calma, mulher. Calma, mulher. É você ir de casa, você ir de casa. É isso aí. Pode falar. Mais nada? Não. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente ficou muito feliz por ter vocês aqui. Infelizmente, o tempo já tá esgotando. E aprendemos muito, né, Com vida? certeza. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês passassem uma mensagem para o pessoal que está assistindo, principalmente jovens que procuram um casamento, né, como o que a gente vive hoje, né, que procuram alguém da família. que realmente vão seguir os mesmos valores, ou até jovens que acabaram de casar e ainda estão perdidos naquilo que o relacionamento nos pede. Que vocês possam, como casal, como marido e mulher, Posso como começar? pais, família, passar esse recadinho. Então vou começar aqui. Acho que o principal, assim, não ter medo. Não ter medo. Assim, acho que hoje o mundo vai colocar pra gente, é difícil ter filho, não sei o quê, tudo é difícil, então, é difícil casar, é difícil comprar casa, é difícil, tudo na vida é difícil. Então, assim, vai ser difícil mesmo. Se você continuar solteiro também, tudo vai ser difícil, tudo vai ter o seu preço, principalmente lá na frente, assim, as consequências lá na frente, né? Então, não tem que ter medo de se vai ser difícil, se não vai. Até porque a gente também, como a gente acredita na providência de Deus, a gente vai falar, né, amor? Deus que providenciou até aqui, ele vai continuar, ele não vai abandonar a gente, não. Então, assim, não ter medo do que tá, né, por vir e acreditar na providência de Deus, assim, e seguindo, trabalhando, rezando, tocando a vida, confiando em Deus e fazendo, entendeu? E dessa vai a sua parte, ele faz a dele lá e vai fluindo junto. Vai fluindo. A gente é muito da rotina, né? Do dia a dia. E a gente é assim mesmo, desse jeito que a gente tá falando aqui. Então, eu acredito que, assim, a maior mensagem que a gente pode deixar é façam o que tem que fazer. Façam bem feito, vivam a fé bem vivida, vivam os propósitos bem vivido. Não fica lá e cá, sabe? Uma hora eu quero ser de Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu entrego meus planos, outra hora eu não entrego. Encara, assume. É pesado, é difícil, mas assumam, sabe? E também só um outro ponto, que assim, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ter, como é que fala assim, viver as coisas nos momentos certos, né? E que eu vejo hoje também que é muito complicado para as pessoas. Tipo, tem filho fora do casamento, né? É mãe solteira, não sei o quê. Cara, depois isso traz uma bagunça na vida que fica difícil. Às vezes tem coisa que não tem mais como retomar um caminho normal, digamos assim, né? Então, assim, de fazer também as coisas nas épocas certas, né? Viver cada momento. Viver cada momento, isso. Então, assim, e depois que passou, também passou e viver o momento atual, né? Não ficar olhando, quando eu era jovem, quando eu fazia isso aqui, tá bom, fazia, agora não faz mais. Você não é mais jovem. Jovem de 40 anos não é jovem, não, né? Não. Mas acho que é isso, né? Sim, é fazer bem feito, gente, sabe? Entregar o seu caminho a Deus, entrega o seu caminho a Deus, espera na providência. Não tem um segredo. O extraordinário é viver o ordinário bem feito. Essa é a verdade. Vive seu ordinário bem feito, vai à missa, se confessa, busca ter boas conversas, bons relacionamentos. Isso já te coloca em um outro patamar da vida, sabe? E isso desacelera você, tira você dessa ansiedade para você não colocar uma cobrança que fulano, cicrano tá colocando em você. Não, é você que tá querendo imitar a sua vida. Imita Cristo.
Essa é a verdade. É. A sua vida é uma imitação de Cristo, não é do influencer, não é do Papa, não é do padre, imita Cristo. Porque nós aqui somos todos falhos. Então, acho que essa é a maior Não, mensagem. e também só mais uma coisa também, o pessoal vai devagar no Instagram aí, cara, porque a vida do Instagram A gente Teve faz uma aquilo que a época- gente quer que o Teve- povo veja. Teve Isso é uma uma época realidade. no casamento que eu não tinha Instagram e ela tinha. E aí ela acabava, assim, a gente não tinha filhos, a gente tinha só um gato, né? Éramos pais de pet. E aí ela falava, ai, amor, a gente podia viajar, não sei o quê. Eu falei, amor, para um pouco de seguir essas blogueiras que você segue aí, você não tá fazendo bem pra você, não. Porque assim, às Porque vezes. às vezes a gente faz Tem- tem que sair da nossa realidade, né? Realidade. Não, a gente começa a desejar coisas que não é pro nosso. Como é que fala assim? Pra nós, enfim. Isso, é porque Instagram, querendo, é muita ostentação, é muita Sim. coisa, e às vezes, né, não encaixa dentro do que a gente precisa, e você perde. Você fica olhando muito pra coisas de fora, esquece ali o que Você tá não na sua olha realidade, você a não faz sua o. realidade. E sem pensar que, tipo, o que tá no Instagram é aquilo que a pessoa quer que você veja. Não é a Exato. realidade que ela vive. Exato. É isso. É isso, gente. Ó, mensagem. É. Eita, Jesus! Pode Quer falar alguma amor. coisa? Não? Não tenho nada pra Bom, falar. primeiramente, agradecer novamente a presença de vocês. Realmente foi um papo muito bacana, muito leve, descontraído, do jeito que a gente gosta. Aham, pior que é verdade. Né? Muito feliz por vocês terem topado. Acho que foi um dos convidados mais rápidos que a gente chamou e tivemos. Mais convidados. A gente conversou faz o que? Nem um mês direito. Surgiu a oportunidade semana passada e já marcamos. Foi num churrasco. Ah, vamos chamar? Vamos. Vamos. Pronto, veio. Isso aí. A gente E outra coisa que eu tava lembrando agora, esse episódio é o último desse ano. No último episódio Olha, do ano. O último episódio de Vamos fechar 2025. então já deixar uma recomendação também, assistam os filmes de Natal aí. Assistam Esqueceram de Mim. Assistam Esqueceram de Mim, a gente sempre assiste, a gente vai assistir com as crianças, não deu muito Lá em certo. casa já começou as maratonas. Essa é uma maratona, então. Então, acho que é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Para você que está nos assistindo também, muito obrigado por estar aí com a gente todos os episódios. Fiquem Glorificar com Deus. A É vida isso dos aí. dois e do pessoal de casa. Você que tá Já que vai sair do final do ano, que tem um bom Natal. bom Natal, Bom fim feliz de ano ano. novo para todo mundo. E ano que vem Tamo voltamos com tudo também. Aê.